Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de livro aqui no canal. Eu vou falar de Khaled Hosseini e A Cidade do Sol. Antes de dar sequência ao tema de hoje, só queria dar uma atualizada no Projeto Clássicos. Não se preocupem que o próximo vídeo, comecinho do mês de novembro, a gente começa com o encerramento desse mês, né, com o Grande Gatsby, que eu ainda estou lendo, né? Esse mês de outubro foi um tanto atípico. Eu participei do concurso Kindle, terminando meu livro, então foi um mês corrido e eu estou atrasada na leitura, mas só para deixá-los cientes de que sim, teremos vídeo, só uns diazinhos atrasados, nada demais. E aí eu pensei, não, no último vídeo do mês de outubro, é legal que seja um livro, e é legal que seja um livro que eu gostei muito. Esse é um dos livros que eu mais gostei de ler na minha vida, né? É um livro extremamente emocionante. Se vocês já conhecem o Khaled Hosseini, eu imagino que vocês já tenham essa noção, né? O Caçador de Pipas, né? Foi o grande primeiro sucesso dele, o best-seller, que fez o nome dele se projetar no mundo todo. Ele que é afegão, que deixou o Afeganistão em 1980, se refugiando nos Estados Unidos com a família dele. E assim que ele se tornou, né, escritor, as histórias dele refletem a história do Afeganistão. E aqui, A Cidade do Sol é uma história dentro desse contexto, né, onde ele explica muito bem essas mudanças políticas, sociais que foram acontecendo no país dele. O primeiro deles, né, o Caçador de Pipas, é na perspectiva masculina, né, a gente vê uma história muito mais masculina, que aqui, na Cidade do Sol, vai ter uma perspectiva feminina. A história, gente, ela é narrada em terceira pessoa, a gente tem um narrador contando a história de duas mulheres, né? Então esse foco narrativo é nelas e é essa perspectiva que a gente vai conhecer. É claro que também nos conta do Afeganistão. Começa lá nos idos da década de 1970, quando a nossa primeira personagem vai entrar na história, né? Esse livro que é dividido em 4 partes. Então a primeira parte a gente vai conhecer a Marianne, que é uma menina no comecinho da década de 70, mostrando aí num país, a gente vai começar a conhecer esse Afeganistão que é muito marcado por etnias variadas, que governaram em tempos diferentes, por tempos distintos, né, mais ou menos tempo, e que se acham um pouco donos do pedaço, né, e aí começa esse monte de confusões que a gente vai entendendo aos poucos. E a gente vai conhecer a Marianne, que é uma harami. Acho que é essa palavra que designa uma pessoa que nasceu fora do casamento, né? Uma bastarda. Ela é filha de um homem rico com uma mulher muito simples. E ela mora numa cabaninha afastada, lá no interior de uma cidadezinha, né? Longe de tudo e de todos, sabe? As pedras, as moscas e o rio são os amiguinhos imaginários dela. Ela de vez em quando recebe a visita do suposto pai dela. E é isso, né? A gente vai conhecendo uma existência aí dessa garota muito simples, né? Ela tem muito pouco nessa vida, e vai, entre 9 e 14, o que acontece? A mãe dela morre. Assim que a mãe morre, nessa cabana isolada, né? O pai vai resgatá-la e leva para essa cidadezinha próxima. Que ele mora com as suas esposas, as oficiais, que claro que quando olham a Marianne, falam assim, não, isso daí é problema, né? Elas se sentem ameaçadas, elas detestam a chegada dessa filha bastarda. E o que elas fazem então? Para a Marianne, tudo ali é muito novidade, ela nunca tinha ido para uma cidade, ela não conhecia uma casa, ela só conhecia uma cabana no meio do mato, né? E essas mulheres, essas esposas, né, mais espertas que ela, né, mais vividas, o que elas fazem? Arranjam um casamento o mais rápido possível para se livrarem dessa filha bastarda. Então elas conseguem um casamento, é claro, sempre um casamento arranjado, né? Eles conseguem esse casamento com um sapateiro de Cabul,
que é uma cidade grande, né? A 600 quilômetros dessa cidadezinha. E esse cara vem para se casar com ela que conhece o marido, o futuro marido, olhando pelo reflexo do espelho. É uma coisa assim muito, muito absurda. E, enfim, mas essa é a tradição, é isso que acontece no Afeganistão, é assim. E ela se casa, então, ele que é 30 anos mais velho, ele tem 45, é sapateiro, e ela 15 anos. Bom, a princípio, né, eles fazem a viagem de ônibus até Cabul, e a princípio ele é até gentil com ela e tal, né, mas logo ele vai revelar a verdadeira face dele, de um cara bruto, um cara chucro, um cara que violência é algo normal para ele não compreende as pessoas, ele simplesmente... Não, a mulher é uma propriedade, ele usa essa propriedade ao seu bel prazer, de uma forma extremamente desrespeitosa e violenta. E eu não vou contar muito disso para vocês. A função da mulher aí na sociedade afegã é casar e ter filhos. Ele, que é dos mais conservadores, exige que ela use burca. Ela nunca tinha visto isso na vida dela. Ela passa a usar burca. E aí tenta servir esse marido, tanto na faxina da casa como na cama, da melhor forma possível, né? Uma criança, né? Enfim... E ela tem que gerar filhos, só que ela não consegue. Ela vai engravidar várias vezes e perder esses bebês. Isso vai ser um sofrimento para ela como mulher e vai ser um transtorno também nessa vida de casada dela, né? E é isso que a gente vai ver na primeira parte. Mas vale dizer também, né, que a história ela vai nos ser contada também na perspectiva do Afeganistão. O que está acontecendo na política local? Então a gente vai ver, como ela é da década de 70, que no final, lá em 1979, começa a invasão russa, né? A primeira guerra afegã, que vai durar 10 anos, né? Por quê? A gente tem um pós-Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos acabaram mantendo muito bem suas indústrias, e principalmente a indústria bélica, né, no pós-Segunda Guerra, diferente do restante da Europa. E a gente vai ver a Rússia, né, também se erguendo como uma grande nação, e aí começa a Guerra Fria, que acaba acontecendo em terrenos outros, não nos Estados Unidos ou na Rússia, mas em outros lugares. E o Afeganistão vai ser um local onde a Rússia vai tentar dominar, tentando assumir o poder, controlando os rebeldes locais. E os Estados Unidos, por sua vez, vão entrar na guerra, armando, né, dando apoio bélico para nações inimigas, né? No caso, a China, o Paquistão, a Arábia Saudita e rebeldes outros contra esse regime russo que tenta tomar o poder. E é isso que a gente vai ver nessa primeira parte, o começo desse conflito. E aí, quando a gente entra na segunda parte, a gente vai ver o que acontece, porque daí já tá no finalzinho. A segunda parte, ela começa em 1987. E é em 89 que os russos serão expulsos. Mas a gente vai ver esses 2 anos aí de final de guerra. E a gente vai conhecer a Layla. Acho que é uma parte importante da gente falar, que é a segunda mulher forte dessa história. São as 2 personagens centrais. A Marianne, que é uns 15 anos mais velha, que é a Layla, que entra aí na nossa história. A gente vai conhecê-la com seus 9 aninhos, nesse momento de final de ocupação russa. Ela que tinha 2 irmãos mais velhos que se juntaram aos rebeldes para lutarem contra os russos. E a mãe dela, que já tinha um quadro de depressão, vai ser aí muito deprimida, vai ser um problema para a própria Layla. Ela que é filha de professores, o pai é professor, e ela então tem uma educação liberal nesse contexto que a gente está vendo, bem retrógrado, bem onde essas etnias se chocam e onde o islamismo pode ser muito mais radical ou menos. Então, no caso da Layla, ela que é muito bonita, tem seus olhos verdes e cabelos loiros, coisa rara no local. Ela não usa burca, ela não usa nada, ela se veste normalmente, porque é assim que os pais a educaram. Mas ela é vizinha da Marianne e do Rashid, né? E ela vê no vizinho esse radicalismo, obrigando a mulher dele que use burca. Ela que mal conhece a mulher dele.
Ela também tem um outro vizinho, que é o Tariq, que conheceu desde a tenra infância. Eles nasceram juntos ali nesse bairro de Cabul e eles são amigos assim muito especiais, muito queridos. Então a gente vai ver que nessa segunda parte a gente conhece a Layla com seus 9 aninhos até ela ter 14 anos. E a gente vai ver essa amizade fortíssima que ela tem com o Tariq, se transformando num amor. É muito bonito. Então eu vou parar um pouco aqui a história, porque, é claro, a história da Layla e da Marianne vai se misturar de uma forma assim inesperada, surreal, que só contextos de guerra, né, permitem isso. A gente vai ver o final dessa primeira guerra afegã com a saída dos russos, mas a gente vai começar a ver os rebeldes e aí o nascimento do Talibã e de rebeldes islâmicos, de extremistas islâmicos muito mais radicais e o caos que se encontra aí o Afeganistão até hoje, na verdade, né? A gente vai ver também aí o 11 de setembro, né? Essa interferência americana na região, é claro, vai ter como reflexo o ataque de 11 de setembro. Enfim. Então não conto mais a história, já falei bastante, mas você vai conhecer essas duas mulheres e a história, gente, é extremamente pesada, sabe? De onde o ódio, a ignorância, onde esses preceitos malucos podem levar as pessoas. Só o que é muito bonito nessa história é que a gente vai ver alguns pequenos toques de amor que conseguem fazer com que essas duas mulheres sobrevivam ao que o destino vai colocar no caminho delas. Então é uma história muito tocante. Eu li quando eu estava na Holanda, né? Eu li há 10 anos atrás, estava morando fora. E para mim foi extremamente emocionante. Eu chorei muito lendo esse livro. Por acaso, eu terminei de ler, eu estava numa viagem na Rússia, porque lá na Holanda era uma posição global onde eu visitava os países que precisassem de mim, que a gente tinha negócios e a Rússia era um deles. Foi uma viagem muito difícil, né? A Rússia se mostrou um tanto conservadora, assim, para não dizer retrógrada, nos negócios, né? Então, para mim, foi uma saia justíssima. Eu tive que... Bom, enfim, se vocês se interessarem por histórias, eu vou fazer um vlog sobre saias justas por esse mundão afora. Então, na Rússia, eu paguei meus pecados. E por acaso eu estava lendo um livro que os russos estavam sendo expulsos naquele momento, e foi uma coincidência. Nossa, eu chorei bastante lendo esse livro, porque é muito tocante, né? A maldade em contraposição ao amor, que pode se manifestar de várias formas. Olha, eu recomendo muitíssimo. Claro que se você leu O Caçador de Pipas e achou muito violento, esse também tem essa violência, mas ela é amenizada por esse amor. Então acho que vale muito a pena ler. Tem um outro livro dele, eu vou pegar aqui para vocês, que é O Silêncio das Montanhas, né? Que depois de ler esse livro eu fiquei alucinada, eu tinha que ler tudo do Khaled Hosseini. Não gostei tanto do Silêncio das Montanhas, isso pode ser um assunto para um outro vídeo, porque assim, A Cidade do Sol é algo fantástico, né? Que eu não tenho como explicar a força desse livro. Então eu indico muito, e mulheres eu imagino que gostem mais, porque as personagens centrais são femininas, são muito fortes, e enfim, eu acho que as mulheres acabam sendo mais tocadas por essa história, um pouco diferente do Caçador de Pipas. Mas aqui fica a minha sugestão de leitura. Você deu muitos spoilers, eu tenho algumas queixas às vezes de spoilers, alguns querem com mais, outros querem com menos, mas eu não falei muita coisa, tá, gente? Claro, as duas primeiras partes eu dei uma ideia pra vocês do que vai acontecer, mas é uma riqueza de detalhes que é impossível que eu diga aqui no vídeo, então eu não estraguei nada, prometo. E se vocês se interessam por esse tipo de história, vale muito a pena. Então é isso, fica aqui o último vídeo desse mês, do mês de outubro, mês que a gente completa um ano de canal, com esse livro super especial, que é A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo com a leitura do clássico do mês de outubro. E é isso, então a gente se vê lá.